A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Segunda Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. A igreja achou? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ler todos juntos naquela tradução que está ali, ó, que é a Almeida Revista e Corrigida, no 3. 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. De novo, irmãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pode sentar, por favor. Irmãos, graças a Deus nós estamos aqui. E eu sei que você já fala isso sempre, mas eu acho que é um momento propício para você falar agora. Obrigado, Deus, eu estou vivo. Você pode falar isso aí? Obrigado, Deus, eu estou vivo. Vamos lá? Obrigado, Deus, eu estou vivo. Quando que a gente ia imaginar que fôssemos falar dessa forma, desse jeito? Eu, sinceramente, estou bastante emocionado. Porque e você também tem se condoído das dores de tantas pessoas, não é? Tantas coisas que nós temos visto diariamente. Temos visto pessoas tão próximas de nós sofrendo tanto, né? Tem a minha colega Selma, me permita, né, citá-la como exemplo, mas num sofrimento tão grande de perder a sua irmã, um desespero tão grande. Então, tantas outras pessoas. Mas, não obstante tudo isso, hoje, Deus está dando uma chance de novo para nós. Você escutou o que eu falei? Deus está dando outra oportunidade para nós. Está dando uma oportunidade para mim e uma oportunidade para você. E a gente precisa hoje, a qualquer custo, aproveitar essa oportunidade. Porque bastou falar que a igreja iria voltar, que o diabo se levantou de todas as formas para que a igreja não voltasse. Por que será? Por que será? Sabe por quê? Porque é aqui que Deus nos dá força. É aqui que a gente consegue enxergar o mundo de outra perspectiva. E hoje nós temos aqui diante de Deus a oportunidade de nos entregar a Ele. A gente sofre com a morte. Nós sofremos com a morte. Mas nós não temos medo da morte. Sabe por que nós não temos medo da morte? Porque nós sabemos que estamos com Deus. Que estamos com Cristo. E você, nessa noite, eu temos a oportunidade de deixar isso bem claro para o diabo. De que nós estamos aqui de passagem. E que, vamos colocar assim, no ponto de vista de uma pessoa que não conhece a Jesus como nós conhecemos, ele fala, a pior coisa que existe é a morte. Mas nós, do ponto de vista de cristãos que somos, em que o Espírito Santo habita em nós, o viver é ganho, o morrer é ganho. Nós estamos partindo e estamos com Cristo. Portanto, o pior que pode acontecer com qualquer um de nós, na visão de muitos que não têm Jesus, é o melhor para nós. Ainda que a gente não compreenda. E hoje Deus está nos dando uma chance. O que você vai fazer com ela? Deus, para mim, Celso, está me dando uma oportunidade. A gente acabou de cantar nessa noite que a gente provou. E o quê? E vimos que o Senhor
O salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Nós provamos e vemos. Porque, sinceramente, você e eu, nós só estamos vivos por um milagre. Sim ou não? A gente só está vivo não porque somos melhores ou piores, mas por um milagre. Alguém já disse certa vez que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Você e eu, nós somos um milagre. Hoje, eu quero pensar um pouquinho com a igreja sobre... Nós temos basicamente 3 tipos de sermão. Sermão temático, textual e expositivo. Eu quero falar sobre o temático. O temático é aquele que nós escolhemos um texto, nós buscamos qualquer parte da Bíblia que reforce esse assunto e que apoie esse texto que nós estamos e vamos falar. E o tema hoje que eu quero falar com os irmãos é coragem. É o que mais nós estamos precisando. E na verdade, a gente precisa entender isso nessa noite, que o fato de você estar aqui já é um ato de coragem. Você pode pensar assim, mas eu tenho medo, né? Igual hoje eu estava brincando e olhando na internet, o pessoal fazendo uma live, a barata passou, a menina saiu desesperada, gritando por causa da barata. Eu falei, meu Deus do céu, já pensou? Eu até pensei em colocar no grupo para o pessoal que vem aqui cantar, não tomar cuidado, se segurar, né? Se segurar e falar, se passar, deixa ela passar. Mas nós temos medos. Há falta de coragem, mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre coragem. Vamos começar pela anormalidade cristã. O antônimo, o oposto de coragem é covardia, acovardamento, medo, receio, pavor, temor, amedrontamento, apavoramento, pânico, descoragem, que é pálido de medo, desvalor, pusilanimidade, acanhamento, fraqueza, desânimo e debilidade. As coisas estão funcionando de uma forma que nós temos vivido com medo. Se você ligar a TV, a impressão que dá é que só você está vivo na sua casa. Se você sair na rua, a impressão que dá é que você vai morrer. E aí, as pessoas estão ditando tudo que nós devemos fazer. Tudo. Se disserem para a gente abaixar, nós abaixamos. Se disserem para a gente fechar tudo, a gente fecha. Se disserem que vamos morrer, nós ficamos doentes e morremos. Porque você já deve ter tido a oportunidade, e eu vou falar de maneira bastante cautelosa, o que eu tenho a dizer, é que se você hoje for lá no hospital, e o médico disser para você assim, olha, você está com suspeita de Covid, você já começa a sentir falta de ar. Você começa a ter medo de subir a escada. A garganta já começa a raspar. Já começa a tossir. Até febre você começa a ter. Irmãos, a gente está olhando mais por vista do que por fé. Eu não estou aqui dizendo que não existe. Eu estou dizendo que tudo que alguém fala que a gente tem, a gente tem. Se disserem que todas as pessoas que estão morrendo são por conta dessa doença, ninguém questiona. Se disserem que nossos filhos são os responsáveis por espalhar a doença, nós falamos que é verdade, ratificamos. Se dissermos que a igreja é causadora de todas as contaminações, nós acreditamos. Das duas, uma. Ou as duas. Ou estamos tomados por medo a ponto de não questionarmos nada. Ou estamos achando cômodo a situação de ficar em casa. Porque isso pode se parecer interessante para nós. E aí, porque nós ouvimos tantas notícias ruins, nós ficamos com medo de tudo.
E a gente, por conta do medo de tudo e de tudo que estão dizendo para nós estamos morrendo, essa é a verdade. Quantos estão conseguindo voltar? Quando eu disse aqui no começo da nossa conversa que o fato de você estar aqui já é um ato corajoso, é porque a bem da verdade, o medo está tomando conta de cada um de nós. Eu estou falando por mim, que se fosse da forma que estão dizendo que é, eu já nem estaria mais aqui. Parece interessante a gente ficar em casa às vezes. Temos séries para assistir. Não precisamos prestar contas às pessoas da igreja. Não temos compromissos com ensaios. Eu não preciso preparar um sermão, Celso, por quê? Não preciso nem orar, porque ninguém na igreja vai perceber que minha vida espiritual está uma droga. Posso postar uma foto legal nas redes sociais para enganar que meu casamento é um mar de rosas, porque ninguém está sabendo. O isolacionismo é cômodo e é confortável, porque eu me escondo debaixo ou atrás de uma tela e mostro através de uma foto, como aquela criança disse para sua mãe e para o seu pai: mãe, vamos morar dentro do Facebook, porque lá todo mundo é feliz. Porque aqui agora, nesse ambiente, é o ambiente onde realmente nós somos o que somos. O diabo mente, isso é fato, não é fake. Uma mentira se torna verdade à medida que ela é repetida. É uma estratégia da mídia. Você sabia disso, que há engenheiros especialistas em comunicação, que ele vai repetindo uma mentira até que aquela mentira se torne uma verdade? Se eu disser que a gente precisa partir para a guerra, e é duro, irmãos, eu sou sincero nessa noite, a gente está gravando, pense o que quiser, fale o que quiser, ouça, depois tem gente que vomita nos comentários, mas fala uma coisa para mim, se eu estou mentindo. Você junta as moedas para comprar uma mistura na sua casa, uma comida, alguma coisa para os seus filhos. Como é que um pai de família que vive assalariado, ele vai ficar dentro da sua casa e trazer o que para o seu filho? Fala para mim. Se você conseguir me responder e dizer para mim: não, é possível sim ele ficar dentro de casa escondido. É possível ficar dentro de casa, quando se tem tudo dentro de casa. É possível a gente entender e se isolar e falar assim: ah, irmãos, olha, é uma hipocrisia. Você vê aquelas fotos, sabe? O pessoal faz uns videozinhos, fica em casa. Eu aprendi, estava comentando até com a minha colega de serviço, eu aprendi a fazer origami, eu aprendi a pintar em casa, eu aprendi a olhar vídeos do YouTube. Poxa, irmãos, será que todo mundo pode pagar a internet? Será que todo mundo pode sentar na frente da televisão com o filho e assistir uma TV paga? Será que todo mundo tem, no mínimo, eu não tenho nada contra, porque eu gosto muito, no mínimo, cabo de rei para comer? Eu amo essa linguiça. Mas o que eu estou dizendo é que funciona mais ou menos assim. O diabo inventa uma mentira. Não que a doença seja uma mentira, não é isso, é outra coisa. Aí vai uma: não preciso de igreja, pois eu sou igreja. Eu não preciso de ir na igreja, porque eu sou igreja. Eu tive o cuidado de sentar na frente do computador e fazer uma busca de um versículo que defendesse de forma clara essa ideia de que nós não precisamos da igreja porque nós somos igreja. Vamos reconstruir esse versículo, ou esse pensamento, desculpa, com mais sinceridade. Quando eu falo que eu não preciso de igreja, pois eu sou igreja, eu estou dizendo o seguinte, de verdade: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não quero que as pessoas digam o que preciso fazer.
É melhor só do que mal acompanhado. Sinto muito em dizer ou não. Às vezes, as más companhias somos nós mesmos. A igreja é uma palavra coletiva. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Mentira do diabo. Você consegue. Você pode levar uma vida cristã dentro da sua casa sozinho. Irmãos, olha, você sabe que quando você perde alguém da sua família, você tem um momento do luto, não é? O maior medo que eu tinha era perder pai e mãe. Perdi pai e mãe, perdi irmão. Aquele momento do luto é um momento importantíssimo, que você completa ali todo o ciclo do luto. Mas quando alguém chega em você, que você perdeu alguém que você ama, a pessoa chega em você, a primeira coisa que ela faz, ela te dá um abraço. Sabe por quê? Porque não existem palavras. Ela fala, às vezes ela fala assim: eu queria te falar um monte de coisa, mas só que eu não tenho palavra para te falar, mas eu tenho eu te acolho. Nunca foi tão claro, ou nunca foi tão clara a necessidade de igreja. Nunca foi tão clara, foi tão evidente a necessidade que nós temos de pessoas, de toque. A convivência entre nós aqui como igreja, e eu estou falando de ajuntamento, ela nos obriga a prestar contas. Na convivência, as pessoas percebem que meu casamento não é o mesmo da foto do Face ou do Instagram. Porque lá eu posso enganar e tirar uma foto e mostrar para todo mundo. Só que quando a gente vem para cá, eu olho para você, você olha para mim, e eu olho para você, você não está bem. No mínimo, se eu não disser nada, eu vou sair daqui e vou orar por você, e você vai orar por mim. Porque juntos, é uma frase que nós ouvimos muito: juntos nós somos mais fortes. Juntos, o diabo tem mais dificuldade de nos atacar. Na convivência, nos olhamos olho no olho e não conseguimos repetir as mesmas grosserias ditas no WhatsApp. Porque uma coisa é eu ter claro e falar o que eu quero. Outra coisa é olhar no teu olho e dizer tudo isso que eu escrevi para você pelo WhatsApp. Vocês devem ter visto uma ilustração, uma ilustração que eles fizeram, e chamaram algumas crianças, e sentou uma menina negra, e aí eles escreveram algumas coisas para que aquelas crianças xingassem aquela outra criança. E as crianças diziam: eu não posso falar isso, eu não posso ler isso. Outros começavam a chorar: eu não posso falar isso. Um menininho falou assim, perguntaram para ele: por que você não pode falar isso? Porque ela é mulher, e mulher a gente não agride. Sabe, irmãos, a nossa convivência faz com que nós tenhamos freios morais, freios de caráter, que nos faz ser mais cautelosos naquilo que a gente quer falar. Fica em casa, se isola e fique mais doente. Na convivência, todos vão saber que não sou aquela pessoa de voz tão mansa dos vídeos. Eu vou dar uma escapadela. Na nossa convivência, eu fico falando baixinho, mas se você tem criança pequena, ele escapa, você fala assim: vem, tá aqui, menino! Aí todo mundo fala assim: ô louco, mas ela grita. Igual toda mãe, ou quase 99% das mães. Ué, mas ele fica bravo? O pastor estava com aquela cara amarrada, por quê? Ué, o pastor estava pregando hoje e acho que ele estava um pouco nervoso. Ué, o irmão sentou lá, ficou lá na dele, no fundo, não quer saber de conversar com ninguém, não quer contato com ninguém, terminou o culto, foi embora. Alguma coisa aconteceu.
a nossa convivência, tenho que encarar quem me machucou e quem eu machuquei. Na convivência, meus maiores defeitos são expostos. Alguém pensa assim, irmão, leu 1 Coríntios capítulo de número 13. Eu vou fazer a citação. Mas alguém fala assim, hoje o irmão estava pregando e disse, na escola dominical, e disse, não é à toa que o capítulo de número 13 de 1 Coríntios se encontra no meio do 12 e do 14, que fala a respeito dos dons e da prática dos dons. Porque é preciso ter amor para praticar os dons. Nós fizemos a leitura de 1 Coríntios capítulo de número 13, me veio à mente uma pessoa que eu conheço, que disse, como que eu posso praticar o amor sozinho na minha casa? Amar de longe é fácil. E essa pessoa fez uma oração e disse assim, Deus, coloca no meu coração amor pela minha sogra, que eu ame ela. Essa mulher fez essa oração. Passou uma semana, a sogra ligou e falou, posso morar com você? Ué, amor de longe? Amor de longe é cheio de balãozinho, de gás. Amor de longe é cheio de cartinhas. Amor de perto é amor testado. É amor que se engole aquilo que queria falar. A nossa convivência, ela é isso. E por que tem que ser assim? Primeiro, porque foi Deus que quis que fosse assim. Jesus disse, João capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado e a eles como me tens amado a mim. Essa ideia, ela foi uma ideia de Jesus, que nós fôssemos um. Que a gente conseguisse viver em unidade e não em uniformidade. Porque uma coisa é ser igual, sermos iguais, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês devem viver em unidade. Celso, os seus defeitos, as suas imperfeições, elas serão percebidas quando alguém olhar para você. Mas é essa reunião que vai fazer com que vocês vivam unidos através do vínculo da paz proporcionado pelo Espírito Santo. A igreja neotestamentária entendeu isso. Porque em Hebreus, capítulo 10 e versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, todos serão salvos? Sinceramente, não consigo te responder. Todos permanecerão até o final? Porque alguns entendem o cristianismo como um fogo de palha. Minha mãe falava, o fogo de palha. Vira aquele fogo enorme, daqui a pouco, questão de minutos, aquilo termina. Estar na igreja é uma decisão que precisa ser tomada por mim e precisa ser tomada por você. Porque nessa convivência eu, Celso, sou transformado. Irmãos, vamos fazer uma meia-culpa. Você já ensaiou discutir com alguém? Você já ensaiou? Você falou assim, ó, a hora que eu chegar lá, eu vou colocar aquela pessoa no lugar dela, e eu vou falar assim, senta aqui que eu quero falar tudo que eu tenho vontade de falar para você. E ó, e você cala a sua boca, porque eu vou falar agora. E você, tem gente que você já falou sozinho? Já falou, e costumeiramente fala, eu falo sozinho e é bom. Porque pelo menos eu não falo o que eu tenho vontade de falar.
E aí você ensaia, você fala assim, eu vou falar, e se ele abrir a boca, eu vou falar assim, assim, assim. Você vai ver. Aí você chega lá, no outro dia, pergunta para a pessoa, e aí, resolveu o problema lá ontem? Falou tudo aquilo? Não precisou. Não precisou nada. Você não teve coragem, nem eu. Você não falou nada. Simplesmente você chegou e falou para ela assim, ó, é verdade mesmo, você estava falando de mim alguma coisa? Eu acredito que você não ia fazer isso. Não falei nada, bom, então tá bom, resolveu o problema. Você não falou nada. Você sabe, irmãos, que esse ato de falar comigo mesmo e de lutar contra, escuta, ó, os meus defeitos graves, isso se torna evidente na nossa convivência. Quando eu disse meia culpa, é que eu também tenho vontade de falar um monte de coisa. Vocês nem imaginam. Eu tenho vontade de falar um monte de coisa quando alguém fala para mim assim, ó, eu não vou no culto porque eu vou não sei para onde. Eu não vou no culto porque eu não vou não sei para onde. Eu não vou no culto, eu não sei o que. E começa a falar, você fala assim, irmão, eu tenho vontade de falar bastante coisa. Mas sabe o que eu falo? Eu falo para mim mesmo. Eu pego o telefone, eu olho e falo assim, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. E sabe o que acontece? Ó, aqui, ó. Fica por isso mesmo. Escuta, preste atenção. O nosso relacionamento aqui, ele nos transforma. Quando a Bíblia diz, o Cláudio fez a leitura aqui, que o amor, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Vou ler 5 versículos. O que o amor é. O amor é sofredor. E aqui eu não estou dizendo desse amor de adolescentes, não, viu? Eu estou sofrendo de amor. E as músicas ajudam muito. Entra numa solidão. E ouve aquela música e chora no travesseiro. Chora. E ouve de novo a música. Não é esse amor. É o amor ágape. Esse é o amor eros, o amor avon. É o amor ágape. O amor ágape é o amor puro. É o amor que você olha e você fala assim, o irmão fala assim, ó, pastor, eu não vou porque eu escolhi outra coisa. E você fala assim, ó, eu sei onde que isso vai dar. Sofrimento. E você dobra os seus joelhos e sofre. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Irmãos, como que se testa, ou como que eu sei que eu sou invejoso? Sozinho? Não. Eu só sei que sou invejoso quando eu sinto inveja. E para sentir inveja eu tenho que me interagir com alguém, melhor dizendo. Eu só sei que eu sou invejoso na convivência com alguém. Quando eu venho, por exemplo, aqui na igreja, e eu vejo alguém com um sapato que eu gostaria de ter, e nasce no meu coração, igual eu falei para o irmão um dia, e o irmão trocou o carro dele. E ele comprou um carro muito bonito, novo. E ele é meu amigo, e eu peguei e falei para ele assim, eu vi você com outro carro. Ele falou assim, você vê tudo, hein? Eu falei assim, eu vi. Rapaz do céu, que carro que é aquele? Eu falei assim, eu precisava trocar. Eu falei assim, eu não sei, mas eu tenho que pedir perdão, porque quando eu vi você com aquele carro, me deu um negócio assim, rapaz. Uma vontade que ele fosse meu. Aí ele falou assim, rapaz, não tem jeito. Eu falei assim, eu tô achando que isso é inveja, mas não sei. Como que eu sei que eu sou invejoso? O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá.
Como que eu posso mostrar essas virtudes trancado dentro do meu mundo? Alguém diz: a igreja está sofrendo por desunião. Isso é normal. Isso é bíblico, lembra? O amor de muitos se esfriará. Só que a Bíblia diz assim, que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Você escutou? O amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Hoje, se colocar um termômetro de 0 a 10, onde está o seu amor? Ah, pastor, com a paixão que eu estou, acho que eu estou 9,9. Não é isso não. De 0 a 10, onde que está esse amor aqui? O amor que sofre, o amor que não inveja, o amor que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, que não se porta com indecência, que não busca seus interesses, que não se irrita, que não suspeita mal. Na realidade, a igreja está com medo. O mesmo medo que qualquer pessoa que não conhece a Deus está. Para continuarmos, nós precisamos fazer uma defesa. Porque agora é assim. Se você se posicionar contra qualquer coisa que a maioria diz que é verdade, você tem um rótulo. Funciona mais ou menos desse jeito. Então eu preciso fazer uma defesa, ou algumas. Não sou negacionista. Não estou falando de ser de direita ou ser de esquerda. Não estou defendendo político A nem B. Não estou estimulando uma desobediência civil. Nós estamos desenvolvendo uma ideia bíblica daquilo que Deus quer que sejamos, mas que não estamos sendo. Nós não estamos tendo coragem. E o oposto de coragem é covardia. E procurando o significado dessa palavra, no original, covardia é o mesmo que timidez. Eu fiquei pensando num texto, quando a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 2 e 18, eu já vou fazer a leitura, e eu ficava sempre pensando na minha cabeça, meu Deus, mas como que a Bíblia diz que os tímidos serão jogados no fogo? Escuta, alguém diz, coragem é a resistência ao medo. Não é a ausência dele. Coragem é o domínio do medo. Não é a ausência do medo. Deus, eu sei que a impressão que eu tenho é que todas as pessoas estão morrendo, mas eu preciso sair para ganhar o meu pão de cada dia. Deus, quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Irmãos, presta atenção. Não é questão de negar nada. A questão é de você olhar para dentro da sua casa e falar, meu Deus do céu. No meu caso, especificamente, eu não tenho a opção. Irmãos, eu não tive escolha. Nunca eu tive escolha. Alguns estão tendo escolha entre enfrentar tudo isso ou não enfrentar. Eu e você e muitos dos que estamos aqui, nós não tivemos escolha. Simplesmente nós tivemos que colocar o celular para despertar, levantar no outro dia de manhã, tomar o nosso banho, colocar a nossa roupa e ir para a guerra. Nós não tivemos opção. Você teve. Você não teve opção. Você teve que enfrentar o medo. E isso é coragem. Você teve que ir para a guerra. Você teve que usar o álcool. Você teve que colocar máscara. E olha que eu estou falando com pessoas aqui e ali, que são pessoas que até são do grupo de risco, têm comorbidades e tem que sair de casa, porque ela olha para o seu filho, ela diz assim, meu Deus, eu preciso ir para a guerra. Eu preciso ir para a luta. Hoje tem sido muito mais claro para mim, pelo menos, o porquê Jesus disse que a falta de coragem comprometeria a nossa salvação. Apocalipse, capítulo 2, 21 e versículo 8. Presta atenção, se o Ronan puder colocar aqui, eu agradeço. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos
Irmãos, o significado da palavra covarde na Bíblia, que Deus não nos deu um espírito de covardia, é timidez. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Alguém fala assim, que pesado. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior coisa que pode existir, e a gente pensando dessa forma, a pior coisa que pode existir é uma pessoa covarde. Você já lidou com covardes? Covardes que não têm coragem de dizer aquilo que deveria ser dito, que não se posicionam diante de nada. Sabe qual igreja que nós temos sido ultimamente? Não estou dizendo a igreja do Jardim São Lucas. Sabe qual igreja que nós temos sido? Nós temos sido a igreja covarde. A igreja que não se posiciona. A igreja que não se coloca e se posiciona e diz assim, ó, claramente. Nós somos a favor da vida, nós somos a favor de que as pessoas se deem bem, mas nós não nos posicionamos à medida em que nós somos omissos diante da injustiça. Alguém pode dizer, eu estou sendo muito crente em casa, eu não deixei de seguir a Jesus, pastor. Eu estou sendo crente. Vamos fazer um teste. Escuta, verdade mesmo que dá para ser crente em casa? É verdade? Vamos fazer alguns testes. O culto de ensino de quarta-feira foi ministrado por quem? Qual foi o assunto? Vamos tentar com algo mais atual. Ontem foi culto de qual departamento na nossa igreja? Quem pregou? Não vale os jovens responder. Qual o texto que foi lido? Vamos tentar um pouco mais de perto. Qual foi o assunto da escola dominical de hoje de manhã? Quem deu a aula? Isso não tem a intenção de nos envergonhar, nem de nos constranger, mas mostrar que não conseguimos manter uma vida espiritual sem estar presente na igreja. Sabe por quê? Porque assim, eu coloco uma pregação, o irmão X está aqui pregando, e eu estou na pregação, prestando atenção aqui, mas o Netflix ligado. Não gostei dessa pregação. Acho que o irmão falou uma coisa nada a ver. São cultos e mais cultos. Cultos e mais cultos. Conseguimos facilmente nos acomodar a tudo, até que as tragédias dão as caras. Escuta, que é uma conscientização nessa noite. É gostoso ficar em casa e não ter igreja, porque eu assisto séries, e séries, elas me prendem, e eu pulo de um episódio para o outro, e eu assisto quantas eu quiser. Só que tem uma coisa, não dá para assistir séries quando a internet é cortada. Não dá para ficar todo mundo em casa, porque as contas precisam ser pagas. É como aquele rapaz que disse que era de um grupo que ele defendia, ele era um jovem que era um black bloc, alguma coisa assim, que quebrava tudo, que ia para cima, porque não é possível, a propriedade, cada um tem que ter as suas, ninguém pode ter mais que o outro, e eu vou para cima e vou quebrar tudo mesmo, porque a gente tem que ser assim. Um dia o pai, um empresário, chegou e falou para ele, senta aqui, filho. A partir de hoje eu estou vendendo a empresa, vou doar aos pobres, e nós vamos morar debaixo da ponte,
a gente não vai ter mais condições, eu não vou ter mais condições de pagar o seu plano de saúde, você vai sair daquela escola particular, você vai estudar numa escola pública, eu não tenho dinheiro mais para comprar os seus tênis, não tenho como fazer nada, a sua mesada esquece. Ô pai, o senhor está ficando louco? Não, filho, eu vou colocar também uma roupa preta e vou quebrar tudo. Porque eu te mantenho para que você defenda essa miséria. Porque o dia que você souber o que é você levantar, pai e mãe, quantos de vocês, de nós, fomos trabalhar doentes? Quantos de nós levantamos de manhã com febre? Esquece febre, esquece dor de garganta. Vamos trabalhar, e você trabalhou o turno inteiro de serviço doente naquela máquina. E ai de você se não fosse. Alguém olha e diz assim, não, mas a gente tem que ficar mais tranquilo. Irmãos, olha, até que a crise chegue. Precisamos falar com o pastor antes de consumar o divórcio. A crise chegou. Temos que tirar coragem, sei lá de onde, para encarar quem for, para conseguir uma vaga na UTI para um parente. Temos que lutar para conseguir mais de um resultado de exame, como contraprova de que seu parente não morreu por essa doença. Temos que devolver o prédio, porque não conseguimos pagar o aluguel, e temos que devolver a casa, porque não conseguimos pagar o aluguel. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, eu não sei o que eu faço, eu vou ter que dispensar 13 pai e mãe de família da empresa, e eu vou ter que chegar e dizer para ele, olha, não tem mais condições. Escuta, quando a crise chega, vem uma pergunta que a gente faz, e que todo mundo que está em crise faz: onde está Deus que me permitiu estar nessa crise? A resposta é a de sempre. Quer a resposta? Ele está onde você colocou ele. Vamos ficar em casa, gente. Vamos fechar a igreja. Estou dizendo, vamos fechar. A gente precisa parar. A igreja, olha, a gente precisa parar. A igreja, sabe, irmãos? Por que que as coisas só não estão piores? Você sabe por quê? Porque existe igreja. As pessoas só não estão tomando mais remédios, e eu acredito que muitas estão tomando remédios, muitos de nós. As coisas só não estão piores, porque existe igreja. A gente só não desandou nessa vida e desesperou de tudo, porque existe igreja. A gente só consegue ter um norte na nossa vida, porque existe igreja. Porque o dia que a igreja fechar as suas portas, as pessoas enlouquecem. Quando os assuntos eternos estão em evidência. Quando a gente olha e fala assim, alguém fala assim, a gente vai separar. Olha, está sem internet. A gente não tem mistura. Não tem leite. Gente, não tem bolacha. Gente. Olha, quando essas coisas... Porque as coisas eternas, elas mexem com a gente, porque nós somos eternos. Aí escuta, sem qualquer tom de acusação, mas quando as coisas eternas tomam um lugar na nossa vida, as séries perdem a graça. Você já andou sem rumo dentro da sua casa? Já? Você senta num lugar, não tá bom. Você vai para o outro, sai lá fora, sai no portão. Tá bom. Senta na frente da televisão. Alguém nunca fez isso aqui, Sentou na frente da televisão, cheio de preocupação, com a mente cheia de problema, e ficou assim, mudando o canal. Alguém pergunta para você: o que você está assistindo? Nada. Eu nem sei o que está passando. Estou tentando passar a hora. Escuta aqui. Quando os assuntos eternos tomam a nossa vida, as séries perdem a graça. O BBB acaba. As novelas perdem o valor.
os joguinhos ficam de lado. Eu vou ter que falar uma coisa. Free Fire não são jogados no velório da sua mãe. Porque você joga bastante ele. Mas você não senta junto com a sua mãe para olhar bem no olho dela e falar: mãe, a senhora está bem? Pai, o senhor está bem? Os passeios ficam sem sentido, porque não tem mais dinheiro. Lembra que a mãe falava para a gente? A mãe falava assim para a gente lá atrás, assim, quando a gente era pequeno, falava: filho, amigo, se conta nos dedos. Lembra? Quem se lembra? Faz assim, por favor, faz assim. Amigo se conta nos dedos, são poucos. Aí a gente fala assim, né? Igual as crianças do Proerd falavam para mim assim, quantos amigos vocês têm? Tinha algum menino que falava, eu já falei para vocês. Teve uma menina que falou assim, tipo assim, eu tenho 2.546. Eu falei: louco, mas como que é isso aí? Essa menina não conseguiu contar isso? Você que já está mais de meia idade, já descobriu que não dá nem para contar nesse dedo da mão. Porque você não conhece amigo em festa. Sabe quando você conhece amigo? No dia da dor. E a gente descobre uma coisa depois que vai embora às vezes. Quem descobriu enquanto está vivo, já descobriu uma grande coisa. Sabe quem é o nosso amigo e nossa amiga? De verdade? Além do cônjuge, né? Pai e mãe. Você já viu, vou só dar um exemplo, não me levem a mal. Você já viu mãe achar filho feio? Não tem. Desde quando nasce. Todas as crianças nascem com a mesma cara. Não. Eu não quero criar polêmica, deixa pra lá. Mas a mãe olha e fala assim: oh, que fofinho, que gracinha. Você fala assim: mas bebê. Se não colocar a pulseirinha, você fala assim: qual que é? Isso. A mãe olha, ela fala assim: pode ter 20. Ela fala assim: é ele. Aí ele vai, cresce. Depois você fica jovem, você coloca lá no Facebook uma foto sua assim. Primeira que comenta e fala assim: lindo. É a mãe. Alguém olha de lá e fala assim: mãe, minha mãe mesmo. É minha mãe me chamando de lindo a vida inteira. Ela acha mesmo, é verdade. Não é igual aquela pessoa que olha e fala assim: vou colocar lindo. Tá bom, lindo. Porque todo mundo está colocando, vou colocar lindo, senão vai ficar bravo comigo. Ou, minha miga. Meu migo. Sei é que tem, não sei. Sabe? O que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo é que amigos, nas crises, alguém que diz assim que os verdadeiros amigos nós só conhecemos na crise. Uma coisa é passarmos por tudo com Deus. Outra coisa é passar sem Ele. Irmãos, não há alegria maior do que passar uma luta com Deus. Porque quando você passa uma luta com Deus, vamos voltar no texto. Ele nos deu espírito de fortaleza. Você é forte, irmão. Não vai falar amém? Não sou não, pastor, não aguento levantar um saco de cimento. Um saco de café eu não aguento. Eu não aguento levantar 30 quilos. Mal estou conseguindo levantar meu filho com essa coluna minha toda azarada. Olha, Deus te deu espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. Fortaleza, o que é fortaleza? Presta atenção. Poder inerente, poder e influência própria, poder que consiste ou se baseia em exército.
Você é um exército. Não entendeu? Como assim? Porque Deus é o Senhor dos exércitos. E você e Deus é um exército. Davi disse assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Escuta aqui, ó. A gente olha esse monte de mortes, esse monte de medos, e a gente chega em casa assim, dobra o nosso joelho, e você sente paz, não sente? Sabe quem transmite essa paz no seu coração? Deus. Sabe por quê? Porque alguém pode olhar nessa noite e chegar na sua casa e falar assim: meu Deus, é bom ficar sozinho de vez em quando, mas ficar sozinho sempre é bom? O que vocês acham? Bom ou ruim? Ficar sozinho de vez em quando a Regiane sai, os meninos nada sai, e aí eu fico lá sozinho. É bom de vez em quando. Outro dia mesmo saíram, aí eu fiquei sozinho. Estudei, depois eu peguei e falei: eu vou assistir um pouquinho. Coloquei na CNN, aí comecei a assistir, aí daqui a pouco, aí peguei no cochilinho, depois levantei e falei: mas esse povo não vai voltar não? Catei o telefone e falei assim: falei para a Regiane: não vai voltar? Cansei de ficar sozinho. Tinha mais nada para fazer, andar para casa, andar para lá, andar para cá, ir para a cozinha, falar assim: mas não tem ninguém para conversar, vou conversar comigo mesmo. Hoje, conversar comigo. Porque eu queria implicar com os meninos, eu queria implicar com todo mundo, eu queria implicar com o Natan implicar comigo, e pronto, acabou, e implica. Só que você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Alguém fala assim: eu estou sozinho nesse mundo, só eu e Deus. Rapaz, o único que poderia ficar chateado nessa história era Deus, de olhar e falar assim: nossa, você está comigo? Pai, queria estar com outra gente. Mas você, ele não fica. Ele te aceitou e me aceitou. Porque ele nos deu e dá espírito de amor. Pastor, como assim? O que tem a ver espírito de amor com coragem? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Por que uma criança pequenininha, ela não olha para a mãe e fala assim, por que ela não fica lá no sofá assim, tipo assim, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, que hora que é o meu mamá? Parece que, será que hoje a mãe vai atrasar? Que hora que é? Ela não quer nem saber, ela deita lá e olha que eles querem mandar na casa dele com 3, 4 anos, eles mandam até na televisão. Aí ele deita no sofá, coloca a perna uma em cima da outra assim, deita assim e fica esperando que você vai lá, leva uma mapa, beleza, ele escolhe assim e fica assim. Você fala assim, rapaz, você dá uma olhada e fala assim. Ele não se preocupa com isso, sabe por quê? Porque ele sabe que você o ama. E o amor que você sente por ele lança fora o medo. O amor que Deus sente por nós lança fora o nosso medo. E a gente fica seguro. E a gente dorme até chorando. Já dormiu chorando, né? Claro. Já dormiu chorando. Já dormiu orando? Nem se fala, pastor. Eu durmo orando direto. Minha perna até dorme. Quando eu acordo, estou dormindo. Porque eu dormi. Sabe por que você dormiu? Porque o amor de Deus lançou fora o medo. Ele nos deu o espírito de moderação. Moderação é estabilidade de mente. Alguém chega, você já viu gente apavorado? Você convive com alguém apavorado? Você já viu gente apavorado? Que ele fala, porque é assim, o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele trabalha numa velocidade e é rápida. Por incrível que pareça, o nosso cérebro trabalha rápido. Você pode pensar assim, louco, mas eu só durmo. Por isso que meu cérebro nem Não, o nosso cérebro trabalha rápido. A nossa fala, ela é mais lenta. Portanto, você tem que pensar e esperar para falar. Mas você já viu gente que quer falar na mesma velocidade do cérebro? Aí você fala para ela assim, pera. Respira. Assim, conta até 1000, não, até 3. E aí a pessoa, ela começa a falar, não, sabe o que é?
Começa a falar de nós e fala assim, meu Deus do céu. Quando fala sobre estabilidade de mente, que é moderação, está dizendo assim, escuta, para, respira, pensa e ora a respeito. Para, respira, pensa e ora a respeito. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Qual é a primeira qualidade que eu preciso ter? Coragem, porque dela eu dependo para executar todas as demais. Eu preciso de coragem para estar aqui nessa noite pregando. Eu precisei ter coragem. Você precisou ter coragem de sair da sua casa para estar aqui nessa noite. Nós precisamos de coragem para amanhã levantar para trabalhar. E olha que precisamos de muita coragem. Mas a gente pode levantar amanhã de manhã. Você tem um horário para levantar, não tem? E para quem é jovem, que ainda está naquela de, eu durmo até 10 horas, 11 horas, não sei o quê. Quando? Chega uma época da nossa vida, você fala assim, amanhã é domingão, hein? Vou dormir até não sei que hora. Ou amanhã é sábado, vou dormir até não sei que hora. Quando é 6:30, o que acontece com você? Você começa a escutar o vizinho fazendo barulho, passarinho, até o passarinho. E a gente vai ficando velho, experiente, desculpa. A gente vai... Esses dias, eu acordei de madrugada. E a janela ela tem aquela aba assim. Eu impliquei com a janela que ficava batendo o vento assim. Tec, toc, 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 toc. Aí eu peguei e falei, mas que barulho que é esse? Eu falei, meu Deus do céu. Peguei a chave de madrugada, fui lá e saí lá fora. Dei uma olhada no portão. Falei, mas esse portão não está batendo. Aí olhei pelo outro portão, falei, também não está batendo. Olhei para o telhado, será que é assombração, rapaz? Não está batendo. Aí deitei. No outro dia de manhã, já clara, eu deitado assim, olhando assim, a janela batendo, eu falei para a Regiane, falei assim, olha o que estava fazendo barulho à noite? Essa janela me acordou. Tudo vai se tornando mais leve. O sono vai se tornando mais leve. E aí, amanhã a gente pode pensar assim, eu tenho que levantar e tenho que ir trabalhar. E para isso eu preciso ter coragem. O que me move é o seguinte, Deus está comigo. Deus me deu esse trabalho. Eu estou trabalhando porque eu tenho forças para trabalhar. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Como a igreja primitiva o fazia, até morrer. Até onde vai a nossa obediência? Até onde vai a nossa desobediência? Até onde vai a nossa indignação? Roma oprimiu os primeiros cristãos e eles responderam pagando com a vida. E nós, com o que nós estamos pagando hoje? Nos escondendo? Irmãos, tem jovem mais covarde do que idosos, que não se posicionam e dizem assim, eu estou aqui hoje, eu, Celso, estou aqui hoje. E sinceramente, eu estou aqui como cristão para ir até a morte. E você está aqui para ir até onde? Até onde for mais cômodo para você? Ou você vai se colocar hoje como um bom soldado? Paulo escrevendo a Timóteo, eu vou encerrar, ele diz assim, olha, milita como um bom soldado. Ou seja, vai para cima, parta para cima. Você é um soldado ou você é um desertor? Você é um soldado que se apresenta para essa guerra e está pronto para essa guerra? Ou você vai se esconder e dizer assim, não é comigo? Irmãos, eu não sei o que vão fazer. Essa semana nós temos que orar. Porque vocês sabem que essa semana, essa decisão de hoje, de ontem, ela vai para o pleno do Supremo Tribunal, os 11 ministros precisam votar. Se permanecem abertos, se permanece fechado. O certo, ou se fecha de novo. O certo é que nós como igreja precisamos nos posicionar. Como pastores, nós estamos nos posicionando. Vocês podem ter certeza que nós estamos mostrando a nossa indignação com tudo isso que está acontecendo.